te entrego meu viver. Brilharei como as estrelas que estão no céu. Olá para todos, a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos para o nosso estudo. E nesse estudo eu lhe trago uma novidade. Vamos falar sobre como se preparar para a segunda vinda de Cristo Jesus. E nessa novidade eu lhe trago um desafio. Todos nós sabemos que a maior parte das pessoas do mundo querem um dia viver com Jesus. Infelizmente, essas pessoas não fazem nada para se aproximar de Jesus, para fazer sua vontade, não querem fazer nada daquilo que Ele diz para fazer, para um dia eles viverem realmente com Ele, eternamente, tal como a Bíblia descreve. Vamos lá, abra sua Bíblia na carta de Hebreus, capítulo 12, versículo 14. E diz assim a palavra do Senhor: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Precisamos entender, amados, que Deus é santo. Deus é separado das coisas que são da vontade carnal, não só. Deus é separado do pecado. Por isso, se nós quisermos viver com Ele, ou nós vamos ser dele, ou vamos ser de Satanás, não é isso? Então, Deus não vai nos dividir com Satanás. Vamos ser dele ou não? Então, a santificação é uma coisa que nos leva até Ele, porque Deus é feliz com coisas puras. Então, se a santificação, o nosso encontro com o Senhor, se torna mais impossível de acontecer, então eu lhe trago esse desafio, o desafio da santificação. Talvez você se pergunte, como posso buscar santificação para estar preparado para o encontro com o Senhor na sua segunda vinda? Primeiro passo, arrependimento. Tiago capítulo 4, versículo 1 ao versículo 10. O arrependimento é a obra do Espírito Santo em nossos corações. Arrependimento não é quando a pessoa chora. Arrependimento é o reconhecimento e autoavaliação da nossa conduta. É reconhecer os nossos pecados, nossas fraquezas, nossos erros, nossas atitudes ofensivas e nojentas apresentadas em nossa vida diante do Senhor. E quando nós sentimos tristeza por nos identificar com coisas tão nojentas e ofensivas que envolvem pecado, que nos separam de Deus, que entristecem Deus, e nós nos levamos a uma transformação. Isso é verdadeiro arrependimento. O arrependimento deve ser saudável e sincero. Então, talvez a pergunta fosse essa: de que eu preciso me arrepender? Se arrependa dos seus pecados, dos prazeres da carne, da cobiça, do ódio, da inveja, da vingança que sentimos pelo nosso próximo. Se arrependa do orgulho, o espírito que muitos têm de se exaltar por ter uma coisa em grande quantidade em relação aos outros, e se humilhar diante de Deus. Se humilhar diante de Deus é um fruto de um arrependimento saudável e sincero diante de Deus. Confirma também a tristeza que nos leva em um verdadeiro arrependimento, causando várias transformações em nossas vidas, na carta de Coríntios, isso é 2 Coríntios 7:10. Segundo passo, mudança de atitude. Nós precisamos entender como deve ser a nossa conduta diante de Deus, uma vez que Ele nos fez para sermos a sua semelhança. Leia Isaías 55, versículo 1 ao versículo 7 e Salmos capítulo 1, versículo 1 versículo 2. Confirma também a nossa semelhança com o Criador em Gênesis capítulo 1, versículo 27. Deus nos fez para que nossa forma de viver pudéssemos representá-lo na terra, para que por meio da nossa conduta as pessoas pudessem ver a luz de Cristo Jesus em nós e serem levados a uma transformação ou a uma mudança, lhes aproximando mais de Deus através da nossa vida. Então, como isso é possível? Busque a presença de Deus. Precisamos conhecer quem Deus é, quais são os seus planos para a nossa vida, para a nossa humanidade. Então, precisamos também ouvir a palavra de Deus. E nunca se esquecer que a aliança que Deus faz conosco através do Espírito Santo ao receber Jesus é eterna, e nenhum poder do mal pode nos tirar a autoridade de filho
que Deus nos comprou como filhos através do sangue de Cristo Jesus e também seja testemunho de vida. Fale das coisas maravilhosas que Deus tem feito em sua vida com as outras pessoas, para que possa contemplar as maravilhas de Deus em sua vida, e isso vai contribuir muito na mudança de vida de muitas pessoas aí. E também não perca o tempo de se arrepender. Quando você cair, se arrependa imediatamente. Último passo para o nosso estudo é a nova conduta. Efésios capítulo 4, versículo 21 ao versículo 30. Precisamos deixar o velho homem, que representa a nossa vida antiga, a nossa vida de pecado. Precisamos esquecer essa vida por completo, porque agora vivemos para fazer somente a vontade de Deus. Deixar as mentiras, mudar o nosso caráter, mudar a forma de conviver com os outros, de responder aos outros e ser mais espiritual. Seja alguém amante da oração, jejum, dedicação ardente, medite na palavra, estude a palavra, seja honesto e tenha muito cuidado com as palavras. Então, se você ficou até no fim desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Deus te abençoe poderosamente e grandemente. Esteja comigo até no nosso próximo vídeo, que eu lhe trago mais novidades sobre Deus.